Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã. Eu cumprimento a todos, um cordial bom dia. Hoje nós vamos dar sequência a essa série que temos estudado já há algum tempo, com um tema novo que é o psicologismo. E vamos orar para que Deus nos dirija nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui. Reconhecemos que só o Senhor é poderoso para mudar mentes e corações, de modo que mais uma vez nos humilhamos na Tua presença e clamamos que o Senhor faça prosperar a Tua palavra em nossas vidas. Abençoa-nos hoje, edifica-nos com o estudo deste tema hoje e que saiamos daqui transformados em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo com a citação de Paulo aos Romanos que diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. No início dos anos 2000, teve um programa de televisão que fez muito sucesso aqui no Brasil, de um apresentador que já está aí há quase 5 décadas nas telas, o famoso programa Raul Gil. Eu acredito que todos aqui conheçam, né? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. O Raul perguntou, né? E o programa Raul Gil, ele tinha vários quadros, né? Ele tinha um quadro muito curioso, que era o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, né? Ele trazia ali alguma figura pública, algum artista, e ele perguntava para quem você tira o chapéu, e cada chapéu tinha o nome de uma personalidade, né? Tinha uma figura para ser apreciada com relação ao respeito por aquela figura. Só que um dos quadros mais famosos e que especialmente nessa primeira década deste milênio fez sucesso foi um programa de calouros que o Raul Gil tinha. E esse programa de calouros, ele despertou vários talentos da música brasileira, alguns no segmento evangélico. O Raul Gil, ele era um apresentador que ele tinha um olhar diferenciado para a música chamada gospel naquela época, né? Ele sempre trouxe algumas figuras ali. E uma dessas artistas que foram, abre aspas, descobertas pelo Raul Gil, foi essa que vos trago agora, Jamile, com esse álbum chamado Tempo de Vencer. E este álbum, ele tinha uma música em especial, essa música, salvo engano, Conquistando o Impossível, que alguns chamam de Campeão por causa do refrão dela, né? E essa música, ela começava com a seguinte frase: acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. E eu pergunto aqui, é isso que a Bíblia ensina mesmo? Essa força vem de dentro de você? Se essa música fosse um sermão, quem que estaria no centro dele? Cristo ou o homem? E mais, essa ideia de força dentro de nós, um negócio de interno, será que é só uma frase bonita? Ou será que ela faz parte de um sistema de pensamento maior que conecta filosofia secular, práticas pagãs antigas e até mesmo alguns sermões que ouvimos púlpitos afora nos dias atuais? Será que é uma frase tão despretensiosa assim? E dessa forma eu inicio a nossa aula, que eu tomei a liberdade de dar um subtítulo aqui. Eu acho que a minha mão vai mais rápido que a sua. Pronto. Que é Do Psicologismo ao Evangelho Coach, a genealogia do culto ao eu. Então nós vamos estudar hoje como é que esse culto ao eu tem sido construído nos últimos 2 séculos e meio, 3 séculos, nos dias atuais. E por que estudar este tema, queridos? Primeiro, influências filosóficas, elas não deveriam, né? Mas elas moldam o mundo e a igreja. Muitas heresias começam com pequenas distorções da visão de Deus e do homem. Quem é Deus e quem é o homem? E nosso objetivo é discernir os tempos para não incorrer em heresia, né? E uma dessas influências é justamente o tema da nossa aula, o psicologismo. E quando falamos em psicologismo, o que nos vem à mente? Do que nós estamos falando? Pois bem,
O psicologismo ele foi uma corrente de pensamento que ganhou relevância ali na transição do século XIX para o século XX e que defendia a ideia, em linhas gerais, de que tudo deveria ser reduzido a faculdades mentais. Como assim? A lógica, a matemática, a ética, todas as verdades que nós tínhamos, a moral, eram expressões de processos mentais subjetivos. Então não existia lógica, existia o resultado de um processo mental, não existiam verdades absolutas. É isso que o psicologismo clássico defende, que não há uma verdade absoluta. Qual que é o resultado disso? Bom, tudo vai virar uma opinião, a moral vai virar um sentimento, a verdade vai virar uma preferência, é simplesmente isso. Não tem certo ou errado, tem aquilo que eu sinto ser bom para mim, e ponto final. No final das contas, a gente chega num relativismo total. Pois bem, ele nasceu, como eu comentei, por volta do século XIX, foi influenciado bastante pelo empirismo inglês, ali com John Locke, David Hume, teve também uma grande influência do idealismo alemão, de Kant, salvo engano, acho que os irmãos já estudaram aqui o idealismo, e a psicologia experimental de Wundt. Inclusive, esse foi uma das figuras mais marcantes aqui no psicologismo. Então, ele não nasceu do nada, né? Ele é filho de um caminho intelectual longo, onde o foco saiu de Deus e passou para o eu. Mas quem que fundamentou e cunhou melhor esse termo psicologismo? Foi esse cidadão, o Russell. O Russell, na verdade, ele não era um defensor, ele era um opositor. Através da sua obra Investigações Lógicas, ele que é conhecido como um dos pais da fenomenologia, ele atacou muito o psicologismo. E ele chamava estes de psicologistas, os que afirmavam que principalmente a lógica e a matemática eram apenas elucubrações mentais, alterações de abstrações de mente, eram apenas loucuras da mente humana, né? Ele defendia, por exemplo, a título de exemplo, que 1 mais 1 sempre é 2. Por mais louco que você possa ser, não vai deixar de ser 2. E para nós isso é uma coisa meio óbvia, né? Naquela época isso era motivo de discussão. Será que 1 mais 1 é 2 porque tem que ser 2? Ou porque a minha mente foi condicionada a pensar que é 2? E isso foi a base do que foi combatido por Russell no que tange ao psicologismo. E alguns expoentes desse psicologismo, eles defendiam essa ideia a fundo. Por exemplo, John Stuart Mill, ele acreditava que a lógica era apenas uma abstração da mente, que viria das experiências pessoais, das experiências sensitivas, né? Logo, experiências diferentes levariam a lógicas diferentes. Era o que Mill ele falava, né? Por exemplo, para Mill, 2 mais 2 só é igual a 4 porque nós tivemos uma experiência que condicionou a nossa mente a entender isso. E se a experiência fosse outra, o resultado era outro. É meio esquisito, né? Um tanto quanto maluco, né? Pois bem, existia gente que defendia isso, né? Seria como, para a gente ilustrar, seria algo assim: olha para mim o fogo queima. Se você perguntar para mim, o fogo queima, né? Mas se alguém tiver outra experiência, pode ser que o fogo não queime para ele. É um relativismo lógico que eles defendiam, né? Além de Mill, nós tivemos a figura de Alexander Bain, que ao contrário do Mill, ele não acreditava que a lógica era reflexo dos sentidos e sentimentos, mas sim que a lógica era apenas uma abstração mental. Então a lógica é tão somente uma abstração mental, né? Para Bain, pensar que Deus existe e o mundo foi criado é o resultado de conexões psicológicas pessoais, internas, e não verdades absolutas, né? Tudo produto da nossa mente. É isso que dizia o Bain. E o maior expoente deste pensamento foi Wundt,
que fundamentou o psicologismo enquanto método para investigar a ciência, né? E aí a gente tem uma grande diferença aqui, porque em Lund a gente não está falando tão somente do psicologismo para explicar a lógica, o que é lógico, mas para explicar tudo, incluindo a ética, incluindo a moral, incluindo a religião e todas as coisas, né? Então, isso destrói tudo quanto a gente entende sobre verdade absoluta, né? Seria como dizer assim, eu vou dar um exemplo para ilustrar aqui, é como se alguém dissesse, o importante não é se Jesus ressuscitou mesmo, é o que isso importa e significa para mim. É mais ou menos isso que o psicologismo está trazendo, né? E isso destrói o cristianismo histórico, transforma a nossa fé num sentimento vazio, né? E nós temos uma fé racional baseada em fatos reais, Cristo personagem histórico, e não simplesmente um personagem que represente algo para mim. Pois bem, assim nós entendemos por estes homens que o psicologismo ele atirou em diferentes lados e ele atacou por diferentes caminhos o que nós entendíamos antes como óbvio e como lógico, né? Nós temos o psicologismo na lógica, como nós comentamos aqui, né, que diz assim, que o que é lógico para você pode não ser lógico para mim. Meu queridos, as leis da lógica são objetivas, né? São objetivas. Por exemplo, eu posso ser cristão e não crer em Cristo ao mesmo tempo? Não, existe uma contradição aí. Inclusive, a contradição é uma das formas de você refutar a lógica, né? Nós temos algumas formas, a contradição é uma delas. Para o psicologismo, você pode. Nós temos o psicologismo e a ética. O certo é o que faz você se sentir bem, é o que diz o psicologismo, né? Só que nós sabemos que a moral não depende de sentimento individual. Você pode mentir para evitar um desconforto e cometer um delito e contar uma mentira. Aquilo vai trazer um alívio momentâneo, mas vai continuar sendo imoral. Para o psicologismo, não. E eu trago aqui a citação do puritano John Owen, que diz que o pecado, ele enganará o coração mais do que qualquer coisa. Mate o pecado ou ele matará você. Parece uma resposta de Owen ao que viria algum tempinho depois na figura do psicologismo, né? Ele tenta enganar você, né? Mais do que qualquer coisa. Queridos, e o psicologismo e a ciência? O que percebemos define o real, é o que o psicologismo diz. Mas nós entendemos que a ciência lida com fatos objetivos, né? Nós já discutimos aqui o cientificismo, então não vamos aqui fazer uma apologia à ciência, inclusive condenamos o cientificismo, que não justifica a arte, a estética, a ética em muitos aspectos, você não pode submeter essas questões ao método científico, tá? Mas em se tratando de ciência clássica e pura, eu vou dar um exemplo, eu posso afirmar que um determinado medicamento, ele funciona ou não, independente se você acredita nele. Para o psicologismo não, é como se tudo fosse placebo. Para o psicologista, eu estou com febre, eu vou tomar uma dipirona, um paracetamol e eu entendo que a minha mente foi condicionada a entender que aquilo vai tratar minha febre. Mas não, vai tratar se você acreditar ou não, independente das suas faculdades mentais. Então o psicologismo ele se choca até com a ciência, Mas aí chegamos no ponto mais importante da nossa aula, que é a nossa fé reformada. E como é que o psicologismo ele ataca as nossas doutrinas? Primeiro, origem da verdade. A verdade vem das faculdades mentais, dos sentimentos humanos, é o que o psicologismo diz, né? Se eu sinto que Deus não existe, então ele não existe. Ponto final. Parece um pouquinho um pensamento meio hedonista, né? Baseado em aquele hedonismo, não o cirenaico, aliás, o cirenaico mesmo, né? Aquela coisa bem sensitiva, né? A nossa fé reformada vai dizer que a verdade vem de Deus, revelada na Escritura, somente a Escritura.
Deus é, mesmo que você negue, Ele continua sendo. Natureza do homem, o psicologismo vai dizer que o homem é bom por natureza, seus problemas são psicológicos, né? Você está com um problema, vai fazer terapia para ser feliz. O que a nossa fé diz? A nossa fé diz que o homem é caído, é pecador, necessita desesperadamente de redenção, e nós temos toda uma doutrina do pecado para isso, né? O homem precisa de Cristo para ser salvo, e não de nenhuma forma de terapia ou musculação mental e tratamento de faculdades mentais. Salvação, o psicologismo diz que salvação é autoconhecimento. Então, quando eu consigo acessar um autoconhecimento, eu consigo me redimir, né? Eu me salvo quando eu entendo quem eu sou, é o que o psicologismo diz. E nós entendemos que a nossa salvação pertence a Deus, pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela cruz e tão somente, né? Moralidade, o psicologismo diz que o certo e errado depende do que funciona para o indivíduo. O que você vai funcionar para você, que é o que é certo e errado. A nossa fé diz que não, certo e errado são definidos por Deus e revelados nas Escrituras. Mentir não é errado se ajudar alguém emocionalmente, é o que diz o psicologista, né? Mas mentir para nós é pecado. Os fins não justificam os meios. Esse pensamento iluminista não cola aqui conosco. Aliás, muito do psicologismo é produto de mentalidades iluministas do seu século, né? Do seu século anterior, né? Propósito da vida. Para o psicologismo, felicidade pessoal é o maior bem. Eu tenho que ser feliz. Na nossa teologia reformada, nós entendemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Somente a Deus a glória, né? Então, aqui temos uma grande desavença, né? A autoridade do psicologismo é o eu. A autoridade maior sou eu, os meus sentimentos, eu que mando na minha vida, é o que é bom para mim, né? E nós entendemos na Bíblia que a autoridade está expressa, escrita na palavra de Deus. É Ele quem guia nossos passos, né? E para o psicologismo, quem é Cristo? Bom, Cristo é uma opção. Nós temos várias opções ali de pensamentos, cada um se agarra no que acha melhor. Cristo é uma opção entre todas as outras. Mas nós entendemos na nossa teologia que somente Cristo é a opção e não temos nenhuma forma de substituir isso. O cristianismo não é um caminho que leva a Deus, ele é o único caminho que leva a Deus. Então, enquanto o psicologismo ele tenta explicar o conhecimento e a lógica como produtos da mente humana, a teologia reformada reconhece que a mente humana foi criada por Deus, mas está corrompida pelo pecado, necessitando da revelação objetiva da Escritura e da regeneração pelo Espírito para conhecer a verdade. Só que tem algo mais, meus irmãos. Eu acho que toda aula nós podemos colocar esse slide aqui de João Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. No final das contas, todos essas correntes de pensamento que a gente está estudando aqui há algum tempo, no final das contas, tudo se converte em idolatria, né? Em ídolos do coração. E o psicologismo, ele é o quê? Senão um ídolo, né? Um ídolo em que medida? Na medida em que a mente ocupa o lugar de Deus. Então a mente é o principal. A verdade é fabricada por processos interiores. É um culto à minha mente e à minha psique. É aquele texto que nós abrimos aula, né, de Romanos 1:25. Serviram a criatura em lugar do Criador, né? E quando nós falamos de cultuar a mente, há algo a mais nisso. Há uma relação muito intrínseca, embora velada, do psicologismo com algumas outras vertentes pagãs, como, por exemplo, o xamanismo. Quem que era o xamã?
O xamã, ele é aquela figura tribal que exercia múltiplas funções, né? Nós temos xamãs em diferentes culturas indígenas, né? O xamã, ele é sacerdote, ele é curandeiro, ele é músico, ele é poeta, ele é narrador, é o que mantém a história do seu povo, e ele é o especialista em plantas medicinais, ele é o curandeiro, o fitoterapeuta da tribo, ele é tudo. Só que o xamã, ele também é aquele que faz alguns rituais xamânicos para acessar coisas do mundo espiritual, e nós sabemos muito bem qual a etiologia disso tudo, vamos dispensar aqui. Mas eles têm sempre um discurso de que ele vai acessar aquela força que está dentro de você. Então o cidadão, ele vai para um ritual xamânico, ele consome ali um chá de ayahuasca ou de qualquer erva, ele entra na dança e naquele ritual todo, porque existe uma força interna dentro dele, a resposta está dentro dele, é o autoconhecimento. Perceba como o xamanismo se assemelha muito ao psicologismo, de buscar a resposta dentro de si, na sua mente. O psicologista clássico, ele não vai usar substâncias psicoativas, como os xamanistas muitas vezes usam hoje, mas o fim é o mesmo, Só que tem uma questão aqui mais intrínseca, queridos. Vamos imaginar aqui que um homem, ele procura um xamã, ele está em crise, está doente, está aflito, está perdido na vida, né? E aquele xamã vai falar: a força que você procura já está dentro de você, vamos fazer um ritual aqui, um cântico, um negócio aqui, você vai se libertar. Agora imagina uma segunda cena, vamos imaginar um púlpito contemporâneo, um cidadão, hoje eles não usam mais terno e gravata, né? Eles usam uma calça colada, uma camisa descolada e um banquinho, né? E ficam sentados lá, e aí ele vira para aquela igreja e fala assim: Deus colocou um poder dentro de você, basta liberar sua fé, você nasceu para conquistar, acredite no seu potencial, você é a chave da sua vitória. Vocês perceberam a semelhança? Você é o ponto fraco de Deus, Ele não pode te ver que Ele está chorando de emoção. Falou de você, ele se derreteu. O sistema, ele não é heliocêntrico, ele é você-cêntrico. Não é o homem, é você. O mundo está girando ao teu redor. Vocês percebem a semelhança? O discurso psicologista se alinha muito ao discurso pagão. E esse é o mesmo discurso replicado em muitos púlpitos hoje em dia. O que nós temos? Pastores praticantes de psicologismo. E aí nós fechamos o elo com o Evangelho Coach, a genealogia do culto ao eu, né? Que começou ali com as raízes do psicologismo. É claro que isso demanda de muitos séculos atrás, mas trazendo esse recorte específico dos últimos 2,5 séculos aqui para nós, né? Então o psicologismo defende que a mente define a verdade. O xamanismo vai falar que a experiência interior salva. E o Evangelho Coach vai dizer o quê? Que você pode tudo. Deus quer realizar seus sonhos. Você é o centro de Deus. Ele quer realizar todas as suas vontades, todos os seus gostos. Deus, ele é um instrumento dos desejos humanos. É isso que é Deus, né? Músicas e sermões centrados em mim, porque afinal de contas, Deus vai dar asas para fazer o meu voo, não é o voo dele, eu que sou o protagonista da minha história, né? A cruz é substituída pela autoestima, e tudo isso, psicologismo. Pois bem, algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, verdade, meus irmãos, não é sentimento, tá? Mesmo quando não sentimos, Cristo continua sendo verdadeiro. A nossa fé não depende de experiências pessoais. Nós não precisamos sentir um choque, uma brisa, um negócio diferente. Deus é Deus mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando não há um transe
uma experiência sobrenatural. Deus continua sendo Deus. Psicologismo não é Deus. Algumas correntes da psicologia, faça mistério fazer um destaque aqui antes, que é o seguinte, alguns podem associar esse termo psicologismo às diferentes correntes da psicologia, né? Hoje, inclusive, eu vi que alguns autores da psicologia cunharam até um termo novo, eles falam de psicologismo barato, para se referir a esses tantos cursos de coach de final de semana que vão te levar para qualquer evento, em qualquer resort, em Atibaia e região, e você vai virar um super mestre na mente para mudar o mindset e abrir a cabeça do universo todo, tá? Então eles chamam estes coaches contemporâneos de psicologistas baratos. Mas o psicologismo, ele é essa corrente de pensamento do século XIX, tá? Então são coisas diferentes. Mas quando nós falamos de psicologismo não é Deus, eu quero incluir aqui todo o pacote, tá? E falar tanto do psicologismo quanto da psicologia. Veja, algumas correntes da psicologia, elas podem auxiliar demandas emocionais pontuais, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser útil para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, mas elas não resolvem o problema do pecado, não resolvem o problema do pecado. Por isso que eu acho muito mais interessante o cristão em crise ir atrás de um aconselhamento bíblico do que perder tempo com terapia. Pode ajudar? Pode ajudar, mas é paliativo. O problema é a confrontação de pecado, tá? Toda ciência, toda doença, né, em última análise, ela só entrou no mundo por causa do pecado, né? Só entrou no mundo por causa do pecado. Então, não havendo pecado, não haveria doença, né? Então, a gente precisa repensar um pouco. Não estou dizendo que cristão não pode fazer terapia. Veja, não é nada disso. Cristão pode fazer quanto tempo de terapia quiser. Mas o problema só é resolvido com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A terapia é adjuvante, ela pode trazer um conforto paliativo, trazer alguns insights, mas o aconselhamento bíblico, e aí todas as suas vertentes, aconselhamento bíblico, aconselhamento redentivo, não é a pauta da nossa aula hoje discutir as diferenças hoje que nós temos de aconselhamento, de primeira geração, de segunda geração, não é isso, mas é a palavra de Deus, é o Evangelho, não é o psicologismo, é o Evangelho de Cristo quem nos salva e quem nos trata de nossos temores da alma. E eu trago aqui a citação de Sproul, R.C. Sproul, que diz: a verdade é aquilo que Deus pensa sobre qualquer assunto, ponto final. Não é o que a minha mente fabrica ou imagina. Sproul já não tinha muitas palavras, né? Sproul já vai lá e pum, dá no meio da lata, né? Você quer saber o que é verdade? Verdade é o que Deus pensa sobre qualquer assunto. Essa é a verdade. E nós temos isso expresso na palavra de Deus. Pois bem, queridos, nós começamos essa aula falando dele, Raul Gil, perguntando para quem você tira o chapéu, né? E hoje muita gente tira o chapéu para si mesmo. Muita gente tira o chapéu para si mesmo, né? Músicas que dizem você é capaz, você pode, você vai conquistar o impossível, né? Deus vai dar asas para fazer o seu voo, né? Pregações que dizem vamos libertar o campeão que há dentro de você, né? O psicologismo diz a verdade está dentro de você, da sua mente. O xamanismo vai dizer a cura está dentro de você, a cura é interior, né? O Evangelho vai dizer outra coisa totalmente diferente. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não tem nada a ver com buscar a cura interior, resposta dentro de si. Não tem nada a ver com destravar negócio de mindset ou qualquer coisa que se fale hoje. É uma cruz. Jesus não nos prometeu nada, é uma cruz para a gente morrer nela. O apóstolo Paulo aos Gálatas fala o quê? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim.
Esse é o remédio para o cristão. Não é sobre tirar o chapéu para o eu, é desfazer-se do eu. Esse é o propósito, né? No verdadeiro evangelho, o único chapéu que nós tiramos é o do orgulho, né? Jogamos fora, pisamos nele, né? Não cabe orgulho aos pés da cruz. Não é sobre conquistar o impossível, como cantarolava Jamile no início dos anos 2000. É sobre confessar o impossível. E o que é o impossível? O impossível é que eu não posso me salvar, só Cristo pode. É uma confissão de impossível. Nós não tiramos o chapéu para o psicologismo, não tiramos o chapéu para o xamanismo, não tiramos o chapéu para coach nenhum. Nós nos curvamos diante do Rei dos Reis e nele nós encontramos deleite para a nossa alma. Amém. Dúvidas, contribuições? Temos ali o presbítero ilustre Marcos Serra. Espero que seja uma contribuição, porque se for uma dúvida, vixe, deve ser daquelas. Aqui dentro do psicologismo não é uma pseudo-contribuição, né? Então, a colocação que estava fazendo é realmente o psicologismo e essa atuação do nosso potencial, visto por esse ponto de vista, né? E que o nosso potencial depende de nós o desenvolvimento, o alcance, a quanto nós vamos e até mesmo a nossa automedicação, vamos chamar assim, para resolver questões de natureza psicológica, sejam elas neurológicas, sejam elas de natureza de comportamentais, né? Então, aí eu estava me lembrando, você comentou a respeito do xamanismo e do psicologismo. A gente, digamos, devido a minha ausência de cabelos, aí me lembrei daquela experiência de psicologismo com LSD. E o Timothy Leary e todo aquele grupo, aquela confusão que se criou no fim da década de 60 para 70, através de uma droga, né, tipo o xamã, que toma um chazinho ali, que deve ter alguns efeitos, alucinógenos, orgânicos. Então trouxeram isso e conversando com algumas pessoas que atuam nessa área de psicologia, a existência atualmente de muitos, eu vou usar a minha expressão, muitos LSDs modernos que estão sendo utilizados para supostamente resolver questões lá ou ajudar, o que eu acho que é o termo lá que eles usam, chama-se o neuroplasticismo da nossa mente, ou seja, para melhorar certas operações mentais, né? E com isso nós mesmos resolvermos o problema. Então a questão do psicologismo realmente é de enorme impacto, não, no comportamento, e todo esse meu caminho aqui é para, talvez, se você tenha alguma contribuição a respeito de alerta para nós crentes e do que nós podemos influenciar as pessoas sobre o eventual uso da psicologia como algum tipo de terapia eficaz, né? Imagino que possa haver, mas aí você sendo do ramo, eu lanço sobre você aí a questão. Hein? Muito bem. É muito interessante, né? Porque a história da humanidade, ela sempre teve, de tempos em tempos, de forma cíclica, o homem com alguma experiência transcendente por meio de substâncias, né? Então, a drogadição não é coisa nova, né? Não é coisa do último século aqui. Nós temos ervas e tantas plantas com efeitos alucinógenos que são usadas há séculos e até mesmo há milênios antigos nós temos registro do ser humano buscando a drogadição, né? E foi muito bem pontuado pelo presbítero Marcos Serra a questão do LSD, que foi uma febre, né? Eu estou me lembrando agora até do Lucy in the Sky with Diamonds. Dizem as más línguas que a música dos Beatles seria uma apologia ao uso de LSD, né? Teve toda uma cultura em torno disso. E hoje tem uma cultura muito grande, crescente, principalmente no Brasil, em torno de uso de algumas substâncias, como a ayahuasca, né?
Existe, inclusive, um segmento da medicina hoje que tem se distinguido dos demais, que alguns chamam de medicina da floresta, e vai trazer algumas coisas associadas a essas questões. Veja, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que distinguir aqui é a aloterapia da fitoterapia da homeopatia. São três coisas totalmente distintas, tá? Então, a aloterapia seria o uso de medicações convencionais, como a gente já está acostumado, da indústria farmacêutica, produtos químicos. A fitoterapia trabalha com substâncias naturais, né? Medicamentos à base de plantas, né? E a homeopatia vai trabalhar com outro princípio, que é o do semelhante cura semelhante, diluições em várias casas, e você vai dar como se fosse um antígeno em uma porção muito pequena para você gerar uma resposta àquilo. É um outro tipo de mecanismo, né? E quando nós falamos disso daqui, eu acho que o recorte principal que a gente coloca em voga é a fitoterapia. E veja, eu não vejo problema nenhum em cristão usar fitoterápico, nenhum. Inclusive, muitos das nossas medicações aloterápicas vieram da fitoterapia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui tem diabetes? Qual que é o remédio mais famoso, mais conhecido, universal, que todo diabético já tomou alguma vez na vida? Metformina, né? O famoso referência Glifage, tá? A metformina é uma medicação usada no mundo inteiro hoje, e é uma medicação muito boa para o diabetes, porque ela não mexe especificamente com o pâncreas, ela mexe em diferentes áreas e não o pâncreas, ela deixa o pâncreas quieto lá. É diferente, por exemplo, da gliclazida, que é outra medicação muito comum aqui, é o Azucon, o Diamicron, que ele vai lá dar uma parada no pâncreas para o pâncreas trabalhar, e uma hora esse pâncreas vai cansar, e aí você vai entrar na insulina. A metformina não, a metformina é uma droga tranquila. Agora deixa eu contar uma história aqui, a história do diabetes. Veja, sintomas atribuídos e sabidamente conhecidos ao diabetes na Idade Média, principalmente a fase aguda, por exemplo, uma sede muito grande, um aumento do volume de xixi, perda de peso. Esses sintomas eram tratados na Idade Média, a história nos conta, com uma planta, era o chá de uma planta, a Galega officinalis. E veja bem, a Galega officinalis, ela é uma planta, é um tipo de lavanda, os irmãos podem olhar depois as imagens na internet, e se fazia o chá dessa planta e dava, e melhoravam os sintomas. Por volta ali do começo do século XX, foram estudar essa planta, e chegaram numa molécula que chamava guanida. E aí a indústria farmacêutica foi lá para o laboratório e fabricou essa molécula. Ela se chamava fenformina, era uma monoguanida, tratamento de diabetes, início do século XX. Dava um vômito, mas dava uma diarreia. A metformina ainda dá para alguns, né? Era horroroso o negócio. A indústria pegou e falou: e se a gente juntar uma guanida com outra guanida e vamos fazer uma biguanida? E a biguanida é a metformina. Então veja, a metformina veio de uma planta usada há séculos na Idade Média. Há séculos na Idade Média. Aí quando eu vejo um cristão hoje se recusando a tomar porque só quer remédio natural, é de matar, né? É de matar, né? Então o que eu quero dizer? Muitos dos nossos medicamentos hoje vieram de medicamentos fitoterápicos, vieram de substâncias naturais, e às vezes a gente nem tem notícia disso. E outros fitoterápicos, eles podem ser usados hoje. Por exemplo, eu brinco muito lá com os residentes com quem eu trabalho, na residência médica, sobre tratamento para doenças do estômago, né? Sintomas dispépticos, né? Hoje a gente pode usar o omeprazol e todos os seus parentes, o pantoprazol, o esomeprazol, o dexlansoprazol. Antigamente usávamos a família da ranitidina, da cimetidina e tudo mais, né?
mas nós podemos usar ainda a espinheira santa. Existe ela, inclusive. Podemos usar o que mais? O boldo, né? Está ruim do estômago, um chazinho de boldo. Funciona? Funciona. Nós temos, inclusive, estudo científico comparando, por exemplo, a espinheira santa à ranitidina, estudo antigo, né, de muito tempo atrás. Então, veja, um primeiro ponto que nós não podemos, que nós devemos entender aqui, quando fizemos essa associação com o xamanismo e o psicologismo, não é que crente não pode usar nada que seja natural. Pode usar, meio de graça, Deus usa. A questão toda é a gente achar que estas coisas, elas vão ser, em última análise, a resposta para as nossas dores, os nossos problemas. E não são. Mas até para uma dor de estômago, até a dor do estômago entrou no mundo por causa do pecado. Até a pressão, até o diabetes entrou no mundo por causa do pecado. Então, é uma questão complexa essa, né? Mas vamos tratar, vamos tomar remédio. Aloterápico, fitoterápico, não interessa qual dos dois. Não falei do terceiro, hein? Só dos dois aqui. Mas, em última análise, os nossos problemas da alma ou do corpo devem ser confrontados e analisados à luz da palavra de Deus, porque o ser humano é um ser integral, não existe uma distinção mente, corpo físico, não existe uma separação, né? E nós sabemos que muitas doenças orgânicas vêm de injúrias mentais, vêm de agravos mentais. Então, o que eu quero dizer com isso é que para tudo a palavra de Deus serve, até mesmo para as nossas dores do dia a dia, e até mesmo as nossas doenças de sempre devem ser confrontadas e apresentadas diante de Deus em oração, não deixando de tratar, fazer a nossa parte, tomar nosso remédio, né? Mas com esse ponto em mente sempre. Agora, com relação a alucinógenos e tudo mais, meus irmãos, esse é o ser humano correndo atrás do vento, né? A história hoje toda da humanidade, hoje e de sempre da humanidade, nós temos isso, né? O homem querendo se justificar e transcender, sendo que o que transcende é a palavra de Deus. Denise? Olha, eu estou achando que a gente teria que ter uma aula só sobre práticas integrativas aqui, discutir acupuntura, auriculoterapia, homeopatia e tanta coisa mais, né? Essa resposta ela vai demandar mais, eu acho que a gente pode conversar com calma ali depois. O que eu posso te dizer? Do ponto de vista pragmático, funciona. Sim, funciona. O mecanismo fisiopatológico, não, mas o mecanismo de ação por trás disso é muito subjetivo. A medicina chinesa ela tem muita coisa que para mim, enquanto profissional da saúde cristão, não me soa bem. Então há muitas bases ali que me deixam ressabiados, os mecanismos por trás. Então funciona, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. E merece uma aula só disso, para a gente apresentar os motivos e razões. Eu acho que esse é um argumento muito pueril. Eu acho que é muito simplório esse argumento. Mas eu teria outros argumentos para justificar, tá? Mas não essa questão, é um agulhamento, vai sair um sangue ali, eu acho que não é por aí. Exato, então vai tomar uma injeção, vai tomar uma vacina, sangrou, é um pacto de sangue, né, com o Zé Gotinha.
aí não dá, né? Então, aí eu acho que já é muito aquele afã do evangelicalismo que o Brasil viveu, principalmente nos anos 80 e 90, de querer espiritualizar coisas naturais e triviais, né? Mas a gente conversa de acupuntura depois. Oi? Vou colocar assim, não é os erros entendendo esse século, né? Entendendo as medicinas desse século, né? A nossa nova série. Queridos, contribuições, dúvidas? Acabamos indo para um outro caminho, né? Embora não esteja tão distante assim do tema, mas o psicologismo ele se espalha e se dissipa em diferentes áreas, não fica imune a ele a área da saúde. Vamos orar então para que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, te agradecemos por entender um pouco mais do psicologismo e como essa corrente de pensamento tem influenciado de forma negativa os nossos dias, as nossas práticas, muitas das igrejas que vemos, das canções que ouvimos e tanta coisa mais, Senhor, que tenta sempre colocar o homem no centro e tirar este lugar que só pertence a Ti. Pai, ajuda-nos a reconhecermos as práticas antropocêntricas que temos porventura executado em nossa vida, para que possamos sempre nos lembrar de Ti, da Tua cruz, que este é o chamado maior que o Senhor tem para nós. Senhor, faça essa palavra prosperar em nossos corações e glorifica Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.